Olá, eu sou a Mariana Schlickman e este é um vídeo do Mundo Multipolar. Nosso tema de hoje ele é um pouco mais complexo do que normalmente, só que é muito importante, porque vamos explicar o papel do dinheiro nas crises que vemos estourar mundo afora. E numa palestra que Michael Hudson deu recentemente no Fórum Sul-Sul de Sustentabilidade, ele descreveu com maestria a natureza da crise que une Argentina, Sri Lanka, Estados Unidos, União Europeia e o fez recuperando um pouco da história, em especial das sociedades ocidentais desde a antiguidade clássica. Sua tese é que o mundo asiático, de onde surgiram as primeiras civilizações, nela os príncipes dos templos é que eram os credores e agiam sistematicamente protegendo o povo trabalhador por meio do cancelamento e perdão de suas dívidas e da redistribuição periódica da terra. Nessa época, aquilo que foi conhecido depois como Europa era periférica e bárbara. Ali, especial na Grécia e Roma, floresceu uma classe rentista, oligárquica e despossuída de uma ética civil. Os poucos reformadores que procuraram romper com o monopólio da terra e a escravidão por dívidas são negativamente conhecidos por tiranos na Grécia e reis na Roma antiga. Ao longo dos últimos 2000 anos de história, temos sociedades que se caracterizaram pela capacidade da oligarquia de obter rendas não merecidas porque não são frutos da geração de riqueza, mas sim do controle do poder político e da exploração de monopólios da terra, das riquezas naturais e do crédito. Ou seja, sociedades com elites que formam sua riqueza sem produzir nada. Os economistas clássicos, entre os séculos XVIII e XIX, com a emergência do capitalismo industrial, buscaram a liberdade do mercado, pensando nessa classe de rentistas, então unindo assim o crédito à produção de riqueza. No entanto, no final do XIX, os rentistas eles promoveram uma contra-revolução que pregou que não existe mais esse negócio de a renda não ser merecida, que tá ok eles só espoliarem riquezas e especularem. Então inventaram o que ficou conhecido como neoliberalismo, promovendo o enfraquecimento do Estado enquanto defensor de quem tem dívidas, e liberalizaram o poder dos rentistas para monopolizar o crédito, as riquezas naturais e cobrar o que quiserem dos bens e serviços que eles prestam. Ou seja, a antiga nobreza feudal e hereditária foi substituída por uma classe de financistas instalados em Nova York, Londres, Paris e outros centros financeiros. Então, o que eles chamam de globalização ou a ordem internacional baseados em regras que servem para os inimigos sempre e para os amigos de vez em quando, são centrados nos Estados Unidos e OTAN, isso é um sistema imperial que busca endividar os países mais fracos e forçá-los a entregar o controle das suas políticas ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. E ao obedecer essas políticas antitrabalhistas e neoliberais, os países como Sri Lanka e Argentina inevitavelmente caem em uma crise através das suas dívidas, que por sua vez força a depreciação das suas taxas de câmbio. E para serem resgatados, eles são obrigados a seguir as regras de sempre, que são vender o patrimônio público e fazer a transferência do imposto dos ricos, que são os principais investidores, para os trabalhadores que pagam o pato. Do outro lado, por outro lado, quer dizer, no Ocidente, o crédito ele não é usado no setor produtivo, mas para inflar o preço das ações, títulos e imóveis. Essa é a razão da desindustrialização dos Estados Unidos, na medida em que as suas empresas procuraram, especialmente na Ásia, acessar mão de obra mais barata e pouco regulamentada, em vez de investir esse dinheiro economizado na produção, eles especulam. Entretanto, países no sul global passaram a dizer não a esse modelo de sociedade e economia neoliberal. Os mais importantes, Rússia, China, Irã, Brasil e África do Sul, antes dos golpes de 2016 e 2018, respectivamente, todos eles construíram estados fortes, capazes de estabelecer limites aos rentistas, estatizando empresas estratégicas e obtendo controle do crédito. Na China, ao contrário do Ocidente, o crédito é visto como um bem público a serviço da produção e do bem-estar das pessoas. Essa é a razão desses países saírem da órbita da economia dolarizada, fortalecendo suas moedas nacionais e promovendo a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, ao contrário do que a gente vê por aqui. E este, meus caros e minhas caras, é o sentido dessa nova Guerra Fria que estamos vivendo, que contrapõe o Ocidente imperialista, liderado pelo G7, ao Sul global, liderado pelo BRICS+,
De um lado, uma economia financiarizada, na qual 1% monopoliza a riqueza e o Estado. Do outro, Estados fortes, que por meio de políticas públicas promovem a produção, o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas. Como todos os impérios ocidentais, passando pela Roma antiga, a Espanha na América, a Inglaterra, todos tendem a sucumbir sobre o peso do seu profundo endividamento e o do não quero, o basta dos explorados. Antes de eu ir embora, peço que, por favor, vocês curtam, comentem, compartilhem, se engajem nesse vídeo e se inscrevam nas nossas redes sociais. São gestos simples que ampliam a nossa audiência e permitem que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Tchau!